Olá, meu muito bom dia, primeiro ano B. Estava observando, né, os nossos conteúdos e percebemos que esse é o nosso último conteúdo de gramática pelo livro didático. Claro que vamos fazer alguns reforços e é isso que eu estou fazendo hoje. Mas assim, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a vocês pela belíssima aula que tivemos segunda-feira. Tá certo? Tive um pequeno problema, não foi possível gravar, né, com o meu notebook. Espero que em breve eu resolva. Mas assim, a interação, conhecer vocês de forma humana e é claro, o conteúdo desenvolveu super bem. A interação de vocês, a simpatia. E assim, fica o convite para aqueles que não assistiram minha aula síncrona. Semana que vem será na quarta-feira, tá? Uma aula síncrona. Eu faço o convite para quem ainda não assistiu, que assista a partir de agora. Então hoje é uma aula bem rápida, no máximo 5 minutos, para explicar essa atividade ainda. Eu digo que é 5 minutos, quando eu olho dá 15. Mas tudo bem, vamos lá sobre a atividade. Nós temos aqui no livro de vocês, na página 214, uma situação, né? Duas tiras, né? Então, o que é que eu queria explicar para vocês? Né? Primeiramente, além da compreensão da tira, e é claro, tira, pessoal, é um gênero, ele é um gênero textual que geralmente procura fazer alguma reflexão, certo? Algum tipo de reflexão, utilizando-se, por exemplo, do humor. Né? E mesmo que essa reflexão ela não seja muito profunda, mas sempre tem um cunho ou didático, pedagógico e levando também para essa questão do humor. Aqui ela foi utilizada, né, especificamente para atingir um objetivo. Então vamos lá. Motoqueiro radical, surfista radical, cientista radical. Motoqueiro radical. Eu tatuei uma aranha, um morcego e um escorpião. Surfista radical. Eu fiz um dragão. Cientista radical. Tatuei um planorbídeo e nas costas há um balanoglossus. Então, vocês podem observar o quanto há uma imersão de termos, né? Termos diferenciados de acordo com o grupo social a que cada um pertence. Então, assim, se você observar, essa questão do grupo social influencia diretamente na forma como a linguagem se manifesta. Ok, fiquem com esse gancho, porque vocês que irão responder lá no Google Forms, tá bom? Queria que vocês dessem uma observada também na palavra radical, ok? No segundo passo, nós temos aqui, na segunda tirinha, isso não é caos que se apresente, caos não tem regras, aqui não há regras, isto é uma regra, caos fajuto, caos de boutique, caos de fim de semana, caos de fim de semana. Temos um radical, mandem reforços. Então, vocês podem observar aqui, né, que a palavra radical também foi utilizada, né, e que provavelmente também com um objetivo específico. Então, vamos para uma coisa que eu quero que vocês observem. Primeira coisa que eu queria que vocês observassem era o campo semântico, ou seja, observe o significado, o sentido dessa tira, o sentido da palavra radical utilizados em ambos, tá certo? Primeiro, para que você compreenda o significado, qual a função dela na tira, qual o efeito de humor que ela quer gerar na tira, em ambos os casos. Segunda questão que eu quero que vocês observem para responder à atividade do Google Forms é a seguinte: qual classe, ou melhor, o que são classes de palavras? Vocês têm essa consciência? Por exemplo, substantivo, adjetivo, numeral, conjunção, verbo, advérbio, interjeição. Então, essas
são algumas classes de palavras. Então, eu queria que vocês tivessem essa perspectiva, esse conceito. Você tem o conceito de substantivo claro na sua mente, você tem o conceito de adjetivo claro na sua mente do que seria, ou seja, do que seria um adjetivo, substantivo. Por exemplo, não é um advérbio de negação, tudo bem? Porém, um não, um exemplo é Kelly me recebeu com um não. E aí? Será que nós temos um advérbio de negação? Não. Nós temos um substantivo. Um substantivo que chegou a essa situação por conta de um artigo utilizado de forma antecedente. Então, vocês observem que as classes de palavras elas têm um conceito, uma significação, mas elas não são enraizadas, elas podem sofrer variações. E outra coisa que é importante a gente saber e relembrar é quanto à questão da derivação. A gente agora pode ir para o sentido da palavra radical, conforme a gramática normativa coloca, ou seja, radical significa raiz, um campo semântico de atuação onde esse campo semântico reduzido pode nos dar um leque de possibilidades de novas palavras do mesmo campo semântico, mas com significados, obviamente, diferentes. Então, isso é mais uma coisa que tem que ser observada, tá? Na questão seguinte, foi colocado, o texto a seguir foi apresentado no sumário de uma revista e a capa de reportagem tem assim, 38. Internet emburrece? Cientistas dizem que dezenas de janelas abertas no computador, acessos frenéticos e e-mails e twittar sem parar estão mudando a maneira que o nosso cérebro funciona. Então, assim, o que é que nós temos que ter em mente aqui? Nós temos que ter em mente, primeiro, a notícia em si, o gênero, trata-se de uma revista provavelmente científica, porque, Galileu, tá vendo? Revista Galileu. Então, é uma revista que tem experimentos, artigos científicos, então a gente já vai por aí. Isso pode auxiliar na resolução de algumas questões. No entanto, a questão que eu quero... Perdão. Eu vou voltar. Pronto. A questão que eu quero que vocês relembrem é sobre dois tipos de derivação. A derivação prefixal e sufixal e a derivação parassintética. Vamos por parte. A derivação prefixal e sufixal existe quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma independente, ou seja, sem a presença de um dos afixos, a palavra continua tendo significado. Como, por exemplo, deslealmente, des prefixo, mente sufixo. Você pode observar que os dois são independentes. Existe a palavra desleal e a palavra lealmente. Ou seja, há uma liberdade e uma continuidade de significação somente com o radical, prefixo mais radical, radical mais sufixo ou radical mais prefixo e mais sufixo. O que isso significa, professor? Significa dizer que ela é uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, diferente da derivação parassintética, que mesmo tendo dois afixos, como é que acontece? Ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma dependente, ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem ser usados ao mesmo tempo, simultaneamente, pois sem um deles a palavra não se reveste de nenhum significado. É o caso da palavra anoitecer, que não existe nem a noite, nem noitecer, existe anoitecer. Ou seja, são dois afixos extremamente dependentes ao radical.
tá bom? Então, isso é a derivação parassintética. Com base nisso, já passamos de 10 minutos, com base nisso, nós iremos agora para a atividade da página 214 e 215, mas eu irei colocar essa atividade no Forms, porque lá fica mais fácil de eu receber e corrigir, tá bom? Galera, um bom dia para vocês, uma excelente quarta-feira e até a próxima aula, que será de produção textual, texto, mas na verdade é a próxima síncrona. A próxima aula assíncrona pode ser somente uma atividade complementar. Tá bom? Um abraço!